Notícias na comunidade com Leandro Thompson. E aí, pessoal, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade com notícia internacional, né? Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos, segundo a projeção aí, né, de todos os colegiados norte-americanos, para o segundo mandato do cara, né? Ele foi eleito lá em 2016 até 2020, aí tivemos aí, né, no meio, né, a derrota dele na reeleição para o Biden, o governo do Biden, e agora na eleição para começar ano que vem, ele volta. O empresário derrotou, né, a vice-presidente Kamala Harris, candidata até então dos democratas, do atual presidente Joe Biden, e ele conseguiu o número necessário de delegados aí, né, aquela figura do sistema eleitoral americano para ser eleito pelo colégio eleitoral. Quem é o Donald Trump? Ele é filho de Fred e Mary Ann Trump. O republicano nasceu em uma família que fez fortuna no ramo da construção civil, formado na Universidade da Pensilvânia, assumiu os negócios aí da família em 1971 e passou a comandar a empresa que mais tarde ficaria conhecida como a Organização Trump. A disputa pela presidência dos Estados Unidos, em 2016, marcou a primeira vez que o empresário se candidatou para um cargo público e venceu. O Trump, né, ele é muito lembrado, principalmente pela oposição aí, para suas pautas, né, um pouco mais reacionárias, inclusive ali com a imigração, ser muito contra a imigração, levantar o muro, né, na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Então, assim, quem gosta dele, né, os eleitores do Trump, inclusive que elegeram ele, já defendem que ele é uma figura muito nacionalista, né, aquele americano raiz, norte-americano raiz, né. Então, temos esses dois lados, o norte-americano raiz, né, que o seu eleitor gosta, e o Trump, vamos dizer assim, um pouco ríspido demais com a questão da imigração. Mas eleição tá aí, né, ele foi reeleito não, né, ele tá voltando, vamos dizer assim, está voltando para cadeira presidencial depois desse ínterim aí do governo do Biden, e vamos ver, foi eleito democraticamente, vamos ficar de olho aí no seu governo e sempre com notícias e atualizações aqui na nossa Rádio Comunidade FM. E justo no momento em que o mundo todo estava de olho nos resultados das eleições norte-americanas, alguns leitores do maior jornal do mundo ficaram com o site desatualizado e sem receber notícias. Isso porque mais de 600 funcionários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores da área de tecnologia do New York Times entraram em greve logo no dia da votação presidencial norte-americana. Além de aumento no salário, eles pedem maior flexibilidade no trabalho remoto e o fim das demissões que não sejam por justa causa. Momento preocupante esse. Foi assim que os executivos do Times classificaram a situação. Até porque essa é a primeira vez em 60 anos que um sindicato ligado à imprensa organiza uma greve dura e durante, né, o período eleitoral. Uma greve bem séria, 600 pessoas aí cruzaram os braços, o jornal parou bem no momento que estava, né, toda a mídia norte-americana cobrindo as eleições. Agora os mais de 10 milhões de assinantes online do New York Times podem ficar também sem receber notificações. E aí eles estão entrando aí num acordo, né, a direção do New York Times com os jornalistas para tentar normalizar a situação, principalmente, né, na via da internet, do site do jornal. Até alguns anos atrás era muito comum ter a leitura no jornal físico, mas hoje em dia muitas assinaturas são online, então a pessoa recebe no seu celular diariamente, né, o newsletter que eles chamam. Então é isso que está parado no New York Times, e logo agora que o Trump foi eleito, então várias notícias bombando na mídia norte-americana. Pessoal, o Instituto Nacional de Meteorologia, né, o IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para a região metropolitana do Rio de Janeiro e também para a nossa região aqui a serrana, com atenção especial às cidades de Nova Friburgo e Duque de Caxias. Segundo o sistema Alerta Rio, existe a possibilidade de ventania ao longo da semana na capital, especialmente nesta quarta, hoje ainda, dia 6, isso mesmo, com ventos que podem chegar a 60 km. E nas próximas, né, quinta e sexta-feira, dia 7 e dia 8 de novembro, com ventos um pouco maiores, aí a 70 km, tá? O IMET, ele fez esse alerta englobando a região metropolitana e a região serrana. Não necessariamente
terá esse vento de 60 a 70 na região serrana, né, ou na região metropolitana. Pode ter. É um alerta de possibilidades de ventos acompanhados por chuvas intensas. Então, todo cuidado é pouco, fica de olho com árvore, né, com telhas, tudo que possa ser removido durante uma ventania extrema. Vamos falar agora de futebol? Os torcedores do Botafogo seguem vivendo um momento mágico com seu time. Em mais uma grande atuação, o Botafogo não deu chances para o Vasco, que estava bem no Campeonato Brasileiro, né? Vindo de vitória, e goleou, atropelou o Vasco por 3-0, com direito a só golaço do Luiz Henrique, do Savarino, fazendo a equipe disparar na liderança do Campeonato Brasileiro a 6 rodadas do fim. Estão faltando 6 rodadas aí para terminar o Campeonato Brasileiro, e o Botafogo está com, coincidentemente, 6 pontos na frente do segundo colocado, que é o Palmeiras. Os gols, além do Luiz Henrique, né? Tivemos aí gols do Savarino e também do Júnior Santos. Esse último, Júnior Santos, ele retornou aos gramados após um pouco mais de um mês aí afastado por conta, né, de problemas físicos ali na panturrilha. Ele estava com um problema fazendo fisioterapia, sentiu num jogo do Botafogo há um mês atrás, e o cara voltou predestinado e fez o gol, né? O gol ali, a cereja do bolo. O terceiro gol do Botafogo foi do Júnior Santos. Lembrando que esse cara, o Júnior Santos, é o artilheiro da Copa Libertadores, onde o Botafogo é o finalista e vai enfrentar no final do mês o Atlético Mineiro. Então o cara tá com estrela, né? Será que ele vai fazer um gol? Pode fazer até 1, 2, 3 gols lá na final contra o Atlético Mineiro. Isso que a torcida do Botafogo quer. Continuando aqui em futebol, teremos hoje o Flamengo lá em Minas, né, indo na casa do Cruzeiro, jogar hoje pelo Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite. E teremos só na sexta-feira, né, o Fluminense indo lá a Porto Alegre e enfrentar o Internacional às 7 horas da noite, também pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.